Glória a Deus. Jesus estará aqui, irmãos. Jesus estará aqui, irmãos. Aleluias. 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 Glória a Deus. Fala para o irmão que está na frente, do lado, atrás. Diz assim: ainda não acabou. Deus tem mais para a sua vida. Profetiza sobre a vida dele, sobre a vida dela. Fala para ele: Deus tem mais sobre a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero louvar a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede em estar fazendo acontecer esse evento. Louvar a Deus pela liderança. Pastor Rodrigo Sângelo, que está em uma conferência no Brasil, ministrou ontem, ministrou hoje pela manhã, com o pastor presidente global, que é o pastor Marcos Feliciano, juntamente com a sua digníssima esposa, a pastora Mércia. Louvar a Deus pela vida do pastor Gilson, também a sua digníssima esposa, também o pastor Natan e a pastora Sara, e todo o grupo de obreiros dessa casa, porque eu sei que a obra de Deus não é feita sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Todo mundo precisa de alguém para fazer algo. E a obra de Deus, o próprio Jesus poderia fazer sozinho. Ele decidiu escolher 12 para fazer com ele e multiplicar a igreja sobre a terra. Amém? Quero louvar a Deus porque tem alguns amigos aqui particulares meu que veio nos prestigiar, né? Tá ali o missionário Luigi, a diaconisa Jó, glória a Deus. Está aqui a missionária Letícia, junto com seu esposo, o diácono Felipe. Louvar a Deus pela vida do Jaime, evangelista Jaime, você é bênção. As nações te esperam. Eu já profetizei sobre a tua vida, só que ele para acreditar é difícil, viu, pastor Gilson? Mas a gente vai colocar uma hora dessa, a gente coloca na cabeça dele. Amém? O pastor Wagner, que está aqui também nos prestigiando, e será o transmissor da palavra de Deus nesta noite. Está aqui com a sua família. A família do pastor Wagner é uma família levita. Você viu o menino ali, quebrando tudo no teclado? Isso aí é ele que ensina. Está ensinando o menino certo, o caminho que deve andar. A Isabela também aqui na guitarra, junto também com sua esposa, a Patrícia. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por atender nosso convite. E Deus, Ele é fiel. Amém? Eu queria te convidar nessa oportunidade, sem mais delongas, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, para a gente honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com aquilo que nós temos, com o nosso melhor. Aqui a gente não vai dizer para você, honre com X, honre com Y. É você que sabe o tamanho da vitória que Deus colocou nas suas mãos, e você vai honrar de acordo com aquilo que você sabe que é uma honra para Deus, porque o dízimo e a oferta é honra, podermos semear na casa do Senhor. Amém? Nós temos os obreiros aqui que tem uns envelopes, tá? Você pode colocar sua oferta, seu dízimo, o obreiro vai te entregar um envelope aí. Eu gostaria que você fosse fiel nesse momento, não a mim, não a Adcave, mas a Deus, honrando ao Senhor, porque eu sei que Deus tem te dado muito. Deus tem te dado muito. E eu quero fazer menção aqui de um texto que está em Salmo 37, versículo 25, onde o salmista vai falar algo muito interessante. Escuta o que eu vou dizer aqui. Escute. Pega o envelope, mas escute o que eu vou dizer. O salmista vai dizer assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A justiça de Deus, a misericórdia e a fidelidade de Deus, ela não tem fim. E a misericórdia e a fidelidade de Deus não se esgota sobre a sua vida. Olha que interessante. Olha aqui, profeta. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade.
A fidelidade de Deus não tem prazo de validade sobre a minha, sobre a sua vida. Todos os dias a Bíblia fala que essa fidelidade se renova, que esse amor, essa misericórdia se renova. Perceba que tudo na terra é obrigado a levar o prazo de validade, né? 2 anos, 5 anos, né? 10 anos, mas o céu decidiu nos dar uma bênção infinita, que é a graça e a misericórdia, e ela se renova todas as manhãs. Quando você chega no final do dia, que você vai deitar na sua cama cansada, cansado, esgotado e esgotada do trabalho, aí você pensa: Senhor, acabou. Aí Deus: apenas dorme. Dorme, porque quando você acordar, você vai acordar renovada. Dorme, porque quando você acordar, você vai acordar renovado. E quando você dorme, aleluia, a mão de Deus, ela vem sobre a sua vida, renovando suas forças. E quando você acorda, as suas forças são revigoradas, são renovadas. É a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E é por isso que nós honramos a Deus. É por isso que nós, colocamos diante de Deus aquilo que nós temos de melhor. Amém? Também quero louvar a Deus pelo esposo, o presbítero Eliel, o esposo da cantora, juntamente com a sua família, está aqui também nos privilegiando nessa honra. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Você já pegou seu envelope? Pegou sua oferta? Amém? Agora eu quero que você se levante com fé. Se coloque de pé, por gentileza. Levante assim o seu envelope. Levante seu envelope aos céus. Deus, não é sobre nós, não é sobre a ADCAV, não é sobre os líderes dessa casa, não é por nós, é pelo Senhor. Ó Deus, e cada semente, aqui vem suor, aqui vem lágrima, aqui vem dias trabalhados. E aqui o salmista disse assim, ó: eu nunca vi o justo desamparado. E aqui os teus filhos e as tuas filhas estão na condição de justo. E eu te peço, Deus, libera dos céus uma bênção sem medida, uma bênção recalcada, uma bênção sacudida e uma bênção transbordante sobre o teu filho e sobre a tua filha. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que ao colocar esta semente na boa terra, que é esse altar, o Senhor produza, Senhor, sobre a casa dele, sobre a casa dela, sobre as finanças, Deus, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Saia do seu lugar, coloque aqui a sua oferta, coloque aqui o seu dízimo. Amém. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero já convidar o homem de Deus. Aplauda o Senhor, por gentileza, pela vida do servo do Senhor, pastor Wagner Lisboa, que tem sido uma referência nessa terra, homem de Deus, e ele tem uma palavra do coração de Deus para o coração dele e para a igreja. Amém? Levante suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá. Diga assim: pastor Wagner, fala, irmão, você me fala igual o pastor Antônio, você não falou, você me enganou. Levanta a mão para cá e diga: pastor Wagner, deixa Deus te usar. Fala com vontade, diga: deixa Deus te usar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. E quem está alegre, diga aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo Sângelo, que confiou a mim esta oportunidade, pela indicação do pastor Arlen, evangelista Arlen, que nos fez o convite. Eu disse para ele: o Natan está lá desde o início,
Nunca me convidou. Só de longe, eu vou te levar lá, vou te levar em nada. Aí o Arley acabou de chegar já, tá vendo? É que o contato dele é mais forte, né? Mas eu sei do seu coração, tô brincando. O Natan é um grande amigo, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Deus abençoe a todos os seus projetos. É uma bênção, já era uma referência lá no Brasil, e aqui continua sendo essa referência, que Deus te abençoe. Depois eu vou saber onde é que ele compra essas roupas aí, que a gente saiu do Brasil e perde o costume, né, fui tentar colocar uma gravata e quase me enforcou. Falei, é melhor deixar quieto esse negócio de gravata hoje, com esse calor. Perguntei pro Arley se podia pregar sem gravata, que ele disse que podia, né? Pode, né? Então tá bom. Deus abençoe de uma forma especial. Pastor, eu anotei aqui porque a cabeça já não é como antigamente. Pastor Gilson, Deus abençoe o senhor, a sua família. Jaime, que é uma bênção, é o nosso porta-voz do louvor lá, uma bênção de Deus. É uma bomba atômica de Jeová, né? Tem dia que parece que ele vai explodir em cima do altar, né? É uma bênção. Deus abençoe em nome de Jesus, toda a minha família, minha esposa, minha filha Isabela, e o Lucas, que sempre toca e corre para ir brincar. Ele toca e vai brincar. É assim. Lá em casa é da mesma forma. Tem que passar música, vamos passar música. Acabou de passar música, tá bom, pai? Tá, e corre lá brincar com as coisinhas. Ele está lá brincando. É uma benção. Quem trouxe a sua Bíblia, diga, eu trouxe a minha Bíblia. Abra ela comigo, por favor. No primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22, e o versículo de número 3. Se o pianista puder me ajudar, eu agradeço. Eu não quero confusão contigo, de jeito nenhum. Por favor, pode tocar para mim, né? Se precisar de uma oferta no final, tá tudo certo. Você é que manda aqui. Você quer pregar? Não? Quem achou, diga achei. Diz assim: e Abraão levantou-se cedo de manhã e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e também a Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta parte onde o versículo 3 vai dizer que Abraão levou 2 dos seus servos. Temos servos aqui nesta noite? Pergunte para alguém que está do seu lado, você é servo? Pois bem, eu gosto muito de falar da história de Abraão, e todas as vezes que eu falo da história de Abraão, eu gosto de repetir como foi o início da trajetória deste homem, que é conhecido na Bíblia Sagrada como o pai da fé. E posteriormente, ficou conhecido como o pai de multidões. É interessante porque ele habitava em uma região, na grande Mesopotâmia, que era uma região completamente idólatra. A história diz que o seu próprio pai era quem fabricava, ou era alguém que fabricava ídolos. E no meio dessa história, no meio desta idolatria, Abraão, anteriormente conhecido por Abrão, ele se destaca de uma forma tão especial, que a história vai dizer que ele nunca se curvou diante de nenhum ídolo, diante de nenhuma imagem, e nunca concordou, nunca se sentiu confortável com aquele ambiente de idolatria. E a história vai dizer que ele sempre olhava para aqueles ídolos todos, olhava para aquelas imagens, olhava para aquelas pessoas se prostrando diante de ídolos, e na sua mente ele dizia, deve ter um Deus maior do que esses daí. Até que um dia, sem mesmo conhecer a Deus, na profunda intimidade,
sem mesmo conhecer, em um profundo relacionamento, ele vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vai dizer para Abrão: Abrão, sai desta terra em que você está, e sai do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Sabe o que eu acho interessante aqui? 2 pontos importantes. Primeiro, Abrão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não conhecia Deus. Nunca tinha tido uma conversa com Deus. Abrão nunca teve um momento de intimidade com Deus. Mas ele vai ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Não conhecia Deus, não conhecia a voz de Deus. Não tinha intimidade com quem estava falando com ele. E de prontidão ele vai obedecer essa voz, que ele não sabia quem estava falando. Ele não sabia quem era, não tinha intimidade, não tinha um relacionamento, mas ele vai obedecer. Quando a história conta que já o primeiro passo é a obediência, mais baixinho, mais baixinho. Quando ele, já no primeiro passo da sua história, é a obediência, aí você entende toda a história de Abraão, toda a prosperidade, toda a bênção que estava sobre Abraão, todas as promessas de Deus que estava sobre a vida de Abraão, porque o primeiro passo na sua história com Deus está resumido em obediência. Obediência. E sabe o que eu acho mais interessante? É que tem pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a voz de Deus, que sabe muitas vezes quem estava falando, e o contrário de Abrão, que não conhecia, que não tinha intimidade e não conhecia essa voz, Abrão obedeceu. Mas tem pessoas que conhecem a Deus, têm a intimidade, ou que diz ter, conhece a voz e não obedece. A obediência é o segredo de toda a trajetória deste homem por nome Abrão. Outro ponto importante, porque eu disse que são 2. Deus diz: Abrão, sai desta terra, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que vou ainda te mostrar. Se fosse nos dias atuais, eu particularmente iria dizer: Deus, qual é a morada? Você faria isso também? Quem aqui se sente confortável em sair da sua casa para ir para um lugar que nunca foi e não sabe para onde é? E não tem morada, não sabe o que colocar ali no GPS, no Google Maps, não sabe. Como é que você vai sair do lugar em que você está? Você está acostumado com aquele lugar, você está perto das pessoas que você gosta, você está perto das pessoas que você se acostumou com elas, você está em um ambiente que você cresceu, amadureceu, aprendeu coisas, e simplesmente a voz está dizendo: vá para um lugar. Para onde? Eu não vou te falar. Simplesmente saia. Simplesmente vá. Mas me mostra aqui no mapa. Onde é? Não sei, não vou te mostrar nada. Porque Deus não chama mostrando já o lugar onde Ele vai levar. Ele só dá ordem: vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. O porquê que Deus não revela no exato momento do chamado? Por que Deus já não diz: Abrão, pega aí o seu mapa, reúna toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, quais são os caminhos que você conhece? Qual é o caminho que você acha mais fácil? Qual é o caminho que você acha mais fácil ser conduzido? Ou qual caminho você gosta mais? Eu gosto de ir por aqui. Este caminho aqui para mim é melhor. Aqui é mais tranquilo, aqui é mais perto, aqui não tem tanto perigo, aqui não tem tanta barreira. Seria muito mais fácil Deus dizer assim: então escolhe o caminho que você quer fazer. Sabe por que Deus não revela o lugar? Sabe por quê? Porque Deus, quando chama, Ele não quer que você vá pelo seu próprio conhecimento. Ele não quer que você vá pelo caminho que você conhece. Principalmente quando se trata de alguém que tem pressa de receber logo o que Deus tem. Porque Deus faz uma promessa hoje, a gente já fica: quando é? É agora? É amanhã? E você quer pegar o caminho mais rápido que você puder encontrar. Ou seja, nós amamos os atalhos. Sim ou não? Quem aqui gosta de fazer o caminho mais longo? Caminho mais perigoso? Você vai para o trabalho, qual é o caminho que você pega? Você sempre faz os seus desvios. Ou quem aqui já indo fazer uma viagem, ou indo fazer um passeio, resolveu pegar um atalho porque alguém disse: olha, por aqui é mais perto. Mas o atalho se tornou mais longe,
o atalho se tornou mais perigoso, você se perdeu, teve que voltar tudo para recomeçar a viagem. Quem já teve aqui essa experiência? Sabe o que é que Deus está dizendo? Pare de escolher os atalhos. Vá pelo caminho que eu tenho para você. Por quê? Porque quando você sai para um lugar e você não sabe para onde indo, você vai ter que parar em cada esquina, edificar um altar, porque Deus não fala com quem não edifica o altar. É por isso que a Bíblia diz que Abraão, onde parava, edificava altar e tinha sacrifício. Por quê? Porque não sabia para onde estava indo. Ele parava, fazia o sacrifício e perguntava a Deus: e agora? Eu vou para a direita, vou para a esquerda, volto um pouco mais, ando um pouco mais. E Deus dava a direção: agora você entra por aqui, agora você vai por aqui. Porque quem anda na dependência, porque quem prometeu foi Deus. Deus não dá a morada. Quem está entendendo? Ele não vai dar morada para você colocar aí no Google Maps. Ele vai dizer: vá. Mas como vai ser? Como é o dia de amanhã? Como é que eu vou resolver isso? Quem anda na dependência, quem anda baseado em um propósito. Tem alguém que tem propósito de Deus aqui na sua vida? Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado, acorda ele, diga assim: tem propósito, tem propósito, tem propósito. Então pare de escolher o caminho. É o caminho da dependência. Fale para ele: é o caminho da dependência. Quem anda debaixo de um propósito sempre vai ter a preocupação: e amanhã? E agora? Quem é que vai abrir essa porta? Quem vai resolver isso? Como é que eu faço isso? E Deus diz: confia, confia, porque quem chamou foi Deus. Só quem anda com Deus, só quem tem um chamado sabe o que é isso. Nunca sabe o dia de amanhã. Aí Jesus disse: não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir. Somente faça uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Profetize para alguém que está do seu lado, diga: o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Confia, Ele vai cumprir as suas palavras, Ele vai cumprir as suas promessas. Andar na dependência, andar debaixo de um propósito. Eu não sei para onde estou indo, eu não sei como vou resolver tais coisas, mas eu sei quem falou, eu sei quem prometeu, eu sei quem está com as mãos estendidas, e Ele só diz: continua. Continua. E agora, chega no momento que você não sabe mais o que fazer. E agora? Edifica o altar. Coloca o sacrifício em cima do altar, porque Deus há de revelar como vai ser o amanhã. Vai revelar. E assim, inicia a história de Abraão. Isso é só o início. É só os primeiros passos de Abraão. E quanto mais Abraão vai andando com Deus, mais a intimidade vai aumentando, o relacionamento vai aumentando. Eu acho interessante porque a história de Abraão é uma história de dependência, é uma história de propósito e é uma história de promessas. Porque Deus não chama alguém para não fazer promessas. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus não chama ninguém para não fazer promessas. Ele só chama quem Ele tem promessas para fazer para essas pessoas. Ele não chama qualquer pessoa, Ele chama com propósito. E todas as vezes que Deus chamava Abraão, escute isso aqui, quem me ouve diga amém. Amém. Todas as vezes que Deus chamava Abraão era para fazer uma promessa: vou te dar isso, vou fazer isso na sua vida, você vai ser pai de multidões, e você vai herdar, e você vai prosperar. Bendita será a tua geração. Vou abençoar quem te abençoa, vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. É vida de promessa. Todas as vezes que Deus chamava Abraão, Abraão já ia correndo. Isso é uma conjectura minha. Ele ouvia a voz de Deus: Abraão, vem cá que eu quero conversar contigo. Ele já dizia: Sara, vou lá porque hoje tem promessa nova. Está entendendo? Às vezes Abraão estava dormindo, dava ali, vamos conjecturar aqui, só pensando, 5 horas da manhã, ele já até acordava. Às vezes se tivesse relógio naquela época, eu sei que não tinha, mas se tivesse, colocava o relógio para despertar, ficava só ouvindo.
que hora que Deus vai falar comigo hoje? Porque sempre quando Ele fala comigo, é para me fazer promessas. E Abraão se acostumou com esse negócio de promessa, promessa, promessa. E teve um dia que Deus disse: Abraão, vem cá que eu quero conversar contigo. Mas esse dia não foi para fazer uma promessa. Esse dia foi para fazer um pedido. A gente é ótimo para ouvir promessa, mas somos péssimos para ouvir pedidos. Por que a gente não gosta que Deus pede coisas para nós? A gente gosta de pedir para Ele. Tem gente que vai orar, só sabe pedir. Deus me dá isso, me dá aquilo, faz isso, me dá tal coisa, mas quando Deus abre, e o que você tem para mim? Aí a gente já, aí não é Deus que está falando. Não é assim? Se levanta um profeta e vem até você: eu vou te dar isso, vou fazer tal coisa, é Deus que está falando. Aí vem um profeta e diz: Deus está pedindo para você entregar tal coisa. Isso aí não é Deus não. Isso não é Deus que está falando, é o diabo que está usando essa pessoa. É assim ou não é? Quem está aí, diga amém. Deus deu tudo para ele, deu filho. Que inclusive quando Deus prometeu, Sara estava ouvindo a conversa, era algo impossível. Vocês conhecem a história? Porque eu nunca vi Deus prometer algo possível. Vou esperar você pensar no que eu falei. Alguém aqui já viu Deus fazer promessas que são coerentes? Pensa no que eu estou falando. Alguém já viu Deus fazer uma promessa que quando alguém ouve diz assim: de fato isso vai acontecer, faz sentido. Alguém já viu Deus fazer promessas assim? Irmão, todas as vezes que Deus faz uma promessa, quem ouvir vai dizer: não, isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Deus só faz, desculpa a expressão, Deus só faz promessas malucas. Porque Deus não depende de situações favoráveis. Para eu te prometer para mim te prometer uma coisa, a situação tem que ser favorável. Para eu chegar até você e dizer assim: olha, eu vou depositar 1.000 euros na sua conta hoje, eu tenho que ter o dinheiro, sim ou não? Apesar que hoje tem uma onda que pensa que vem, né, atrai, né? Não é assim, Arley? Você pensa no dinheiro, ele vai vir até você. Quem geralmente fala isso é que não tem nada de dinheiro. Não sei, não funciona para eles, não vai funcionar para a gente também. Não é? Mas para mim prometer alguma coisa tem que ser favorável. Mas quando Deus promete, nada é favorável. Quem está entendendo? Deus não trabalha com situações favoráveis. Está tudo dizendo que não vai ter como acontecer. Está todo mundo dizendo: isso é loucura. Sara está ouvindo a promessa atrás da porta, está dizendo: não, isso é brincadeira, está rindo à toa. Mas quem está falando é Deus. Ele não trabalha com situação favorável. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Se tudo parece que está contrário, se todo mundo diz não vai acontecer, isso é impossível, pode já começar a agradecer, porque é Deus quem está falando e Ele vai cumprir com a sua palavra. Diga para alguém que está do seu lado: está tudo contrário. Pergunte para ele: está tudo contrário, está tudo dizendo que não. Diga para ele: me ajude a pregar, me ajude a pregar. Então, diga para ele: então agradeça, porque quem está prometendo é Deus. É Deus quem está prometendo. Só que agora Deus vai chamar Abraão, e Abraão vai correndo para ouvir a promessa. E aí Deus diz assim: ô Abraão, eu sei que você veio todo animado, achando que eu vou te prometer alguma coisa, mas hoje não, hoje eu tenho um pedido. Pode pedir, Deus. Sabe o teu filho? Aquele que tu amas, o Isaac, é ele mesmo. Aquele que eu te dei, aquele que era impossível, aquele que todo mundo duvidou, entrega ele para mim. Você sabia que Deus nunca vai te dar algo que você não tem coragem futuramente de devolver para Deus? Ele só te dá algo hoje, que Ele sabe que se lá na frente Ele pedir de volta, você vai entregar. Porque você não está apegado às promessas, você está apegado ao Deus que fez as promessas. E dói, quando Deus pede algo assim, você sabe que quem está pedindo não é qualquer um.
E o pedido, eu vou explanar aqui, porque às vezes a gente lê essas histórias e talvez não pensa como deveria para entender o que está acontecendo aqui. Deus está pedindo: Abraão, você vai matar o seu filho. Você vai acender fogo como é de costume. Você vai cortar a lenha como é de costume. Você vai pegar o cutelo. Mas você não vai levar um carneiro para esse sacrifício, ou nem um cordeiro, como de costume. Era costumeiro Abraão sair de madrugada. Sara, estou indo cultuar a Deus. Isso era costume de Abraão. Isso era rotina, diga comigo, isso era rotina. Sara já estava acostumada a ver Abraão cortar lenha, acender o fogo, pegar o cutelo, pegava um cordeiro. Isaac também estava acostumado a assistir este episódio. Era costume de Abraão ir cultuar a Deus. E Abraão levava tudo que era necessário, mas nesse dia Deus disse: você vai pegar a lenha, você vai acender o fogo, vai pegar o cutelo, mas não vai levar cordeiro. Como assim, Deus? O sacrifício é o que eu te dei, é o seu Isaac. Se você recebe um pedido desse de Deus, Deus está dizendo: você vai descer com o cutelo no coração do teu filho, que você ama, que eu te dei. Vocês, homens, maridos, vocês contariam isso para suas esposas? Ou para sua esposa, desculpa? Contaria? Contaria, Jaime? Sua esposa deixaria você fazer isso? Sua esposa deixaria? O que é que você me diz? Se Deus pede algo tão absurdo, você vai guardar segredo. Você não pode falar para ninguém, porque é uma loucura. Você consegue imaginar Abraão chamando os amigos e dizendo assim: ore por mim? O que é que foi, Abraão? Amanhã eu vou matar o meu filho. Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Abraão chamando Sara e dizendo: Sara, me ajude? Por quê? Porque nós vamos ter que matar o nosso filho. Você consegue imaginar Abraão falando isso para alguém? Diga assim comigo: era um segredo. Não ouvi. Não ouvi. Era um segredo. Ninguém podia saber. Sabe por que tem coisa que não dá certo para nós? Porque a gente acaba contando aquilo que é segredo. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente conta para as pessoas, principalmente quando se trata de algo que Deus está pedindo para você. E Abraão tem que guardar o segredo, não pode falar para ninguém, nem no início ali da viagem, porque Deus diz: olha, vá para Moriá. E ele não diz onde é o monte, ele diz: quando chegar lá, eu te mostro onde é o monte. De novo, Abraão vai ter que andar sem saber para onde está indo. Ele já estava acostumado. Que Deus faz isso. Quando você chegar lá, saberás onde é. Por enquanto, não sabe. Só pega Isaac e leva ele. Se quiser contar para ele, conte, mas faça o que eu estou pedindo. Mas a história revela que, sendo um segredo, preste atenção, sendo um segredo, Abraão não podia contar nada para Sara, Abraão não podia contar nada para servos, Abraão não podia contar nada para Isaac, Abraão não podia contar nada para amigos. A Bíblia diz, texto em que lemos, ele pega 2 dos seus servos e leva com eles. E eu gastei tempo tentando entender, sendo um segredo, Sara não pode saber, amigos não podem saber, Isaac não pode saber. Como é que ele vai pegar 2 servos para acompanhar essa viagem, que é um trajeto para assassinar, para matar, para entregar o próprio filho em sacrifício a Deus? E aí eu entendi. Abraão está ocupado em carregar o cutelo, está ocupado em carregar a lenha. Ele vai pôr a lenha sobre os ombros de Isaac. E Isaac, no início, sem saber, vai carregar a lenha do seu próprio sacrifício. Porque tem gente que quer fazer sacrifício para Deus, mas com a lenha dos outros. Ora por mim, jejue por mim, me ajuda a entender. Se é para Deus, corte a sua própria lenha. Se é para Deus, acenda você o seu próprio fogo. Se é para Deus, se é sacrifício, acenda você, corra atrás você. Isaac vai carregar a lenha do próprio sacrifício.
sem saber no início. E quem é que vai carregar o fogo aceso? Porque a história diz que o fogo se acendia em casa. Abraão não vai correr o risco de chegar em um cume do monte sem ferramentas, sem recursos, para ver se consegue acender um fogo lá no cume do monte. Porque tem gente que vem para o culto pensando assim: não, quando chegar lá eu vejo o que eu faço. Vou falar. Não, quando chegar lá eu acendo fogo. Não, quando chegar lá eu vejo como é que toca essa música. Não, quando eu chegar lá eu vejo o que é que eu vou pregar. Eu abro a Bíblia e Deus revela na hora. Mentiroso, seu preguiçoso, vai estudar, rapaz. O Espírito Santo não é bengala de obreiro preguiçoso que não gosta de estudar em casa. Muito menos bengala de cantor, músico, quem quer entregar qualquer coisa para Deus. Não, é para Deus. Lá fora, para o diabo, fazem o melhor. Na casa de Deus, não, é para Deus. Essa cultura tem que sair do nosso meio em nome de Jesus. É, não é? Não estou ouvindo glória a Deus dos músicos. Não, é para Deus. Irmão, quem não ora em casa não vai orar aqui. Quem não fala em línguas estranhas em casa não vai falar línguas estranhas aqui não. Quem não sente a presença de Deus em casa é aqui que não vai sentir. Acende o fogo em casa. Quem não sabe cultuar em casa não sabe cultuar aqui dentro. Eu não sou responsável em acender fogo para você. Eu trouxe lenha, você trouxe o fogo aceso? Eu trouxe azeite, você trouxe fogo aceso? Se te ensinaram que o pregador joga fogo na igreja, te ensinaram errado. É você que tem que trazer o fogo aceso. É você que tem que orar. Você tem que ser crente em casa. Você tem que ser crente no trabalho. Você tem que ser crente na escola. Onde você passar tem que ter o fogo aceso de Deus. Urabachuri micanda arabai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vou falar, irmão, por isso que tem crente que chega aqui, fica até com a boca aberta assim babando. O Espírito Santo está tocando em um, está tocando em outro. Tem um ali sentindo, outro ali, e o homem está ali. Esse pregador não está com nada. É você que não cultua em casa. Passa a semana toda contando piada, falando palavrão, no meio de conversa errada, no meio da fofoca, assistindo o que não deve, fazendo o que não deve. Chega aqui, vai chorar para Deus como? Olhe para alguém que está do seu lado, pergunta assim para ele: irmão, é impressão minha ou glória a Deus começou a diminuir? Pergunte para ele. Se não der para dar glória a Deus, pelo menos um ai, para eu saber que você está vivo. Tem alguém aí? Tem gente que está assim olhando para mim, vai me pegar. Eu tenho segurança. Já vou contratá-lo. Diga assim comigo: o fogo não acende no culto, é em casa. E Abraão vai ter que selecionar 2 servos de confiança para cuidar deste fogo até chegar no cume do monte com o fogo aceso. Porque o culto não vai acontecer se faltar o fogo. O culto não vai acontecer se faltar a lenha. O culto não vai acontecer se faltar o cutelo. O culto não vai acontecer se faltar o que é para ser entregue no altar. Culto completo tem fogo, tem lenha, tem cutelo e tem que ter o sacrifício em cima do altar. Ah, eu vou ao pé do altar para buscar o meu milagre, mas o seu altar está vazio ou está completo? O que é que você tem colocado em cima do altar? Dois servos de confiança, que não vai contar nada para ninguém. A responsabilidade desses 2 servos de confiança é só uma: cuidar do fogo para ele não se apagar. É forte. Tem que ser de muita confiança. Tem que ser de muita intimidade, Letícia.
tem que ser alguém que tem um relacionamento muito profundo com quem é responsável pelo fogo. E Deus confia dizendo: vai lá, Natan, cuida deste fogo e não deixe ele apagar. Vai lá, Jaime, eu te confiei, não apague, não faça nada que coloque em risco este fogo. É o Senhor Deus que está falando, Arlen. Confio em ti, não descuide deste fogo. Onde você chegar, este fogo tem que estar aceso. Levítico vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque tem alguém que está cuidando. Porque tem alguém que Deus chamou. Em meio ao evangelho light, em meio ao evangelho de só receba daqui, receba de lá, em meio ao evangelho que já não expõe o que a Bíblia pede para expor, ainda há uma geração que está com a tocha acesa, que tem o fogo de Deus e que não vai deixar esse fogo se apagar. Aponte o dedo de profeta para alguém que está do seu lado, profetize e diga para ele: Deus te chamou, diga, Deus te chamou para que você cuide deste fogo. Cuide, cuide. E eu fico imaginando, Arlen, fico imaginando o trajeto. Escute, entre na história comigo. Felipe, os dois vai andando, vem um vento daqui para apagar o fogo, o outro já fecha. Vamos cuidar, não deixa apagar. Daqui a pouco vem do outro lado outro vento, vai apagar o fogo. Doutrina, essa doutrina vai apagar o fogo. Aqui não, e cuida. Deixa eu cuidar. Todo cuidado é pouco. Escute, é só isso, é só essa confiança que abre Deus para os dois. Vocês não sabem de nada, há um segredo por detrás desse fogo. Vocês vão me acompanhar, vão andar aqui perto. O Isaac está ocupado com a lenha. Porque para Isaac viver o que ele tem para viver, ele tem que carregar lenha ainda. Já carreguei muita lenha. Já acendi o fogo em casa. E preste atenção, Isaac sempre viu, sempre assistiu o pai acendendo fogo. Porque o filho que assiste o pai acendendo fogo, quando ele crescer, ele também vai querer acender este fogo para Deus. E os dois vão cuidando. Abraão, olha, cuide, não deixe apagar. Duas coisas importantes que eu vejo aqui que é necessário. Duas características que não podem faltar nesses servos de intimidade com Deus, que cuidam deste fogo. Primeiro, comunhão. Já imaginou se os dois brigarem? A história diz que foi uma viagem de 3 dias. Quantos dias? 3. Quem aqui já ficou um dia com uma pessoa e ficou com vontade de esganar essa pessoa? Quem? Imagine 3 dias. Irmão, tem gente que é agradável. Você passa meia hora, você quer ficar 1 hora, quer ficar 2, mas tem gente que você fica 5 minutos, misericórdia. Vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Tem irmão que a gente fala: eu vou orar por você, mas é com imposição de mão no pescoço. É assim ou não é? Aqui não tem graça, aqui todo mundo se ama, né? Não tem nenhum inimigo de ninguém aqui não, né? Mas você consegue imaginar se por acaso os dois brigassem, o que ia acontecer? Quem anda com este fogo de Deus tem comunhão com os outros servos que também têm este fogo aceso. Segunda coisa, segunda característica: intimidade com quem é responsável pelo fogo. Tenha confiança dele. Porque Abraão olhou para os dois e disse assim: tem que ser eles. Isso aqui é muito forte. Tem que ser você. 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 Não, é você, eu confio em você. Tem que ser você, Letícia. Você consegue profetizar para alguém aí? Você sabe o nome dessa pessoa? Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
Você consegue olhar para alguém, saber o nome dela e dizer assim: o fulano, ou João, ou Maria, ou Silvia? É você. Tem que ser você. Tem que ser você. Guardiões do fogo. Guarde este tema no seu coração. Guardiões do fogo de Deus. Vou falar de novo. Guardiões do fogo de Deus. Primeiro passo, eu sou servo. Segundo, eu não vou sair por aí entrando em conflito com ninguém. O meu nome é paz, porque eu ando com quem é o príncipe da paz. Eu tenho a intimidade, e onde eu chegar, eu vou ter fogo de Deus. Nós fomos atraídos. Não aceite você chegar em um culto e o culto continuar frio. Não aceite chegar em uma casa que tem confusão e a confusão continuar. Não aceite entrar em um trabalho que é quem opera lá é o diabo, e o diabo continua lá operando. Quem chega com este fogo aceso, Satanás tem que correr, a doença vai embora, a glória de Deus se manifesta. Quem chega com este fogo aceso, a glória de Deus se manifesta, vidas são restauradas e transformadas. Está lá na fila do banco, alguém parei, o que você tem? Por quê? Porque eu senti um arrepio. Você tem algo diferente? Sim, eu sou um guardião do fogo de Deus. E você quem é? Deus está te chamando aqui esta noite para ser um guardião do fogo de Deus. Vou falar de novo. Deus está te chamando aqui nesta noite para ser um guardião deste fogo que se acendeu e não vai se apagar. Seja servo. Tenha intimidade. Eu já estou concluindo, mas eu preciso trazer à memória algo que veio ao meu coração. Sobre a história daquela mulher viúva, que quando o azeite acabou, quando o azeite se encerrou, ela começou a ter problemas. Porque quando o nível do azeite desce, os problemas aparecem. A dívida aumenta, credor batendo na porta, tudo isso porque o nível do azeite baixou. Enquanto tinha azeite na casa estava tudo bem, mas foi o nível baixar, o problema começou a aparecer. O credor vem à porta: se não pagar a dívida, vou levar os seus 2 filhos e serão feitos escravos. E ela vai falar com quem era guardião do fogo de Deus. Homem de Deus, o meu marido temia o Senhor e você sabe disso. Mas agora ele já não está mais entre nós. O credor bateu na minha porta. Se eu não pagar a dívida, os meus filhos serão levados e serão feitos escravos. Mulher, o que é que você tem na sua casa? Está entendendo a pergunta? Você tem culto lá? Porque para eu fazer qualquer coisa, não é o que você tem lá na igreja. O que eu vou fazer na sua vida não depende de quem você é lá em cima no altar pregando. Depende do que você tem em casa, porque é lá que começa. Eu não tenho nada. O que ela diz? Eu não tenho. Ela disse que tinha ainda um pouco de azeite. Ela disse que não tinha nada. Nada é o que, irmão? Nada. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Não é botija com azeite, é botija de azeite. É diferente. São expressões completamente diferentes. Se eu digo copo com água, está com água. Copo de água pode estar vazio. Ela disse: não tenho nada. O meu problema é a falta de azeite. É isso. Vamos resolver esse problema? Vamos.
Pega essa botija que você tem vazia, vai em toda a vizinhança e pede vasos emprestados. De novo a comunhão se manifesta, porque se tivesse brigado com os vizinhos, ia emprestar vaso como? Tem alguém aí? Como é que eu vou pedir vaso emprestado para quem eu não falo com ele? Só vai ter multiplicação deste fogo, deste azeite, se eu consigo olhar no olho de todo mundo e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Ô Jair, você é feio, mas eu gosto de você. Consegue olhar para alguém e dizer: eu te amo em Cristo Jesus? Eu perdoo o que você fez contra mim. Eu sei que você tem defeitos, eu sei que você erra, mas estamos indo para o mesmo céu. Eu sei que você falha, porque eu também erro. Eu sei. Escute, já vou encerrar. Você é bom nisso, hein? Rapaz, tá vendo? Já vai aprendendo aí, ó. Escute isso aqui. Então pegue vasos emprestados com seus vizinhos e deite a botija de azeite sobre os vasos. E foi isso que ela fez. Fecha a porta, intimidade, relacionamento, comunhão com todo mundo. A casa está cheia de vaso. E se a casa está cheia de vaso, vai descer azeite. Olhe desconfiado para alguém que está do seu lado, vê se tem um vaso aí ou se tem uma vasilha. Hã? Sabe o que eu acho interessante? É que a mulher vai deitar a botija que não tem nada sobre o primeiro vaso e o primeiro vaso transborda. O azeite não sai de dentro da vasilha, o azeite não sai de dentro da botija, a fonte não é terrena. Porque Deus não depende de nada, Ele faz com o zero. Que é assim, né? A gente vai fazer um evento, me ajude, não aparece ninguém. Mas Deus não precisa. Pode não ter ninguém, pode ter zero. Ele faz, porque Ele não depende de situação favorável. Pega a botija vazia, deita sobre o segundo vaso e o vaso transborda. Não deu glória a Deus no primeiro, não deu glória a Deus no segundo, vamos ver o terceiro. Pega a vasilha, a botija vazia, não tem nada na botija, deita sobre o terceiro vaso e o vaso. A fonte não está na botija, a fonte é inesgotável, está diante do trono de Deus. Este fogo que eu estou pregando, esse azeite que eu estou lhes informando, a fonte não é aqui, é lá no trono de Deus. Esta fonte é inesgotável. Escute isso aqui. E foi deitando sobre os vasos, e os vasos foram transbordando, até que chegou um momento que não tinha mais vaso nenhum. Diga assim comigo: não tinha mais vaso nenhum. Aí a Bíblia diz que o azeite acabou? Hã? O que a Bíblia diz? O azeite parou. Parar é diferente de acabar. O que é nosso acaba, o que é de Deus para. Pegou? Se é algo físico, se é algo humano, acaba. Se é do trono de Deus, só para. Qual é o motivo que fez o azeite parar? Falta de vaso. Porque enquanto tem vaso, o azeite está saindo da fonte. Acabou o vaso, parou o azeite. Os milagres não acabaram, os milagres pararam. O paralítico saindo da cadeira de roda, isso não acabou, isso parou. A pregação genuína, exposta da palavra de Deus, não acabou, em alguns lugares parou. O batismo com o Espírito Santo não acabou. O problema é faltar alguém disponível. O que faz este azeite parar é a falta de alguém dizendo: Senhor, estou aqui, me usa, faz comigo, me levanta, Deus, me unge, me capacita, derrama sobre mim desta unção. Tem alguém aqui que quer? Fica de pé comigo.
Tem alguém aqui que quer? Fica de pé comigo. Vejo. Sabe o que Deus está dizendo? Este fogo está disponível. Este azeite está disponível. A glória de Deus está disponível. A unção de Deus está disponível. Mas falta alguém se disponibilizar. Se tem alguém que se disponibiliza para Deus, sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar. Nós vamos orar. Eu peço a ajuda dos pastores, obreiros. Pastor Dilson, Jaime, vem aqui ajudar, Jaime. Sai do seu lugar. Pastor, vou fazer o que aí? Você vai se disponibilizar para Deus. Você vai dizer: Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero esta unção. Deus, eu quero deste azeite. Deus, eu quero ser cheio. Deus, eu quero pregar. Deus, eu quero ser um canal de bênção. Orabashuri mikanda arabahai. Arabashuri mikanda arabahai. Xerebeha. Nós fomos atraídos. Venha buscar desse azeite. Nós fomos atraídos. Nós fomos atraídos. Venha buscar. A fonte é inesgotável. Nós fomos atraídos. A fonte é inesgotável. Nós fomos atraídos. Nós somos atraídos. Nós somos atraídos. Esse fogo não se apaga e não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apagará. Receba desta graça. Não se apaga, Receba desta unção. Receba deste azeite. Receba. Só quem é servo, só quem é servo, esteja disponível para Deus. Deus está te levantando aqui nesta noite como um guardião deste fogo. O fogo não vai se apagar. Esse fogo não se apaga e não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apagará. E não se apagará. E não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apaga. E não se apaga. E não se apaga, esse fogo não se apaga e não se apagará. Receba! Esse fogo não se apaga e não se apagará. Esse fogo não se apaga e não se apagará. E não se apagará. E não se apagará. Esse fogo não se apaga. Aleluia. Aleluia, Deus está levantando guardiões do fogo de Deus aqui nesta noite. Deus está levantando pessoas que têm intimidade com Deus. Deus está levantando aqui nesta noite pessoas que não vão se conformar com a frieza espiritual. Deus está te levantando. Creia agora. Aleluia. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Não se conforme em sair daqui hoje vazio. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua Só quem pode adorar, só quem pode adorar. Só quem pode adorar, levante a mão e receba. Só quem pode adorar, receba. Atraídos pela tua presença, não me Adore a Deus, adore a Deus.